Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre a revisão de ponteiros. E na aula de hoje veremos a alocação dinâmica de memória. Muitos consideram esse um assunto, o top de linha, o upper bound da manipulação de ponteiros e memória de uma máquina. Talvez seja, talvez não seja. E ao longo dessa aula nós vamos aprender mais um pouco sobre esse conteúdo que é bastante importante. Se você não assistiu às aulas anteriores, a aula 1 e a aula 2 sobre revisão de ponteiros, recomendo que o faça. Se você clicar na letra I, vai estar aqui ou aqui, não sei exatamente, ela vai lá para o início da nossa playlist dessa revisão de ponteiros, certo? Então, pessoal, a ideia é o seguinte, a gente brincar com manipulação de ponteiro, alocar memória, mas como é que a gente faz para alocar memória? Para que eu preciso alocar memória se eu já tenho a memória? A gente já conseguia criar vetores e tamanhos arbitrários, mas tinha um problema, a gente ainda tem um problema grave, né? O que é? O tamanho da nossa pilha, nossa stack tem somente 8 MB de memória. Claro que a gente pode aumentar esse valor, mas por padrão tem 8 MB de memória. Então 8 MB contíguos e que a gente pode criar variáveis estáticas lá dentro que vão funcionar sem nenhum problema, apesar de ter o único problema seria o nosso limite de memória e outros problemas que a gente vai discutir já na sequência, né? E daí eu estava pensando, mas professor, então se eu só aumentar o tamanho da minha stack resolve os problemas? Se você só aumentar o tamanho da sua stack não resolve todos os problemas, porque qual vai ser o tamanho que você vai aumentar da sua stack? Você vai colocar de 8 MB, vai subir para 100 MB, 200 MB, 1 GB, 8 GB? O problema é, quanto maior é a minha pilha, eu tenho que garantir que exista disponível no meu sistema essa quantidade de memória contígua. Ou seja, eu tenho um sistema com 8 GB de memória RAM e eu falo que tem que ter 8 GB de pilha, eu vou ter que tirar tudo que está em execução, sistema operacional, bibliotecas, um monte de coisa, vou ter que tirar da memória para poder rodar meu programa. E daí não vai funcionar muito legal. Temos como brincar com memória que vai para swap, mas isso é assunto para outras aulas e do futuro lá, o pessoal que faz sistemas operacionais. Mas vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo quando a gente vai pensar em manipular a memória. Então vamos olhar de novo aqui o tablet e pensa o seguinte, vamos pensar como sempre que nós temos o nosso programinha simples, que é um int main void, certo? Então se eu quero alocar memória, primeira coisa que você tem que pensar, como é que eu faço para alocar memória? O que eu preciso para alocar memória? Bem, a gente vai colocar aqui um int asterisco A. Então o que acontece? Quando eu fiz aqui esse int asterisco A, a gente pode pensar que na nossa stack nós criamos lá uma região de memória de 8 bytes, né? Considerando que está numa máquina 64 bits, que é um ponteiro para A. Então ele vai armazenar um ponteiro para alguma região de memória, que não necessariamente está na stack. E daí, para a gente alocar a memória, eu tenho que conversar, veja só, quando você inicia o seu programa, você ganha a sua stack, que já está pré-alocada, pré-definida, e você não tem que pedir mais permissão para ninguém, você já ganhou essa permissão. Mas, quando a gente tem que alocar memória na heap, agora eu tenho que conversar com o cara que gerencia a memória. E quem que é o cara que gerencia a memória do meu computador agora? Exatamente, o sistema operacional. Então eu tenho que ir lá e conversar com o sistema operacional e falar assim, sistema operacional, com licença eu preciso para o meu software aqui alocar uma quantidade de espaço contíguo. Aí exatamente. E como é que você faz isso? Como é que você faz para conversar com o sistema operacional? Para conversar com o sistema operacional, nós temos algumas funções que estão disponíveis na linguagem C que fazem parte da chamada de sistema, ou seja, que quando você chama ela, o seu programa para de execução por um tempo e o sistema operacional assume a carga para resolver a sua demanda. Entre essas chamadas, existem chamadas que mexem com dispositivos de entrada e saída, mouse, teclado, disco, rede, né? E também para memória. Então o que acontece? Nós temos uma função, nós temos um conjunto de funções, mas nós vamos falar primeiro da mais trivial, que é o que o pessoal mais conhece, que é a malloc. Veja só, a malloc, ela é uma função do tipo void, ela é um void asterisco, malloc, que recebe um parâmetro size_t size. Ou seja, então ela é uma função que vai retornar um ponteiro, e esse ponteiro não tem tipo, ou seja, ele é void, é vazio, não tem tipo. Então se ele é void, significa que
ele não tem aritmética de somar, ele não sabe quanto, quando eu mando somar 1 nele, ele não sabe quanto que ele tem que somar. Se fizer um A++, se eu falar que é do tipo void fazer um A++, ele não sabe somar 1. Mas se você A é mais igual a 1, aí ele vai somar lá 1 byte. Ele vai operar com bytes, mas esses incrementos padrões a gente não vai ter funcionando na linguagem. Vocês podem até testar depois. E como argumento, a gente recebe uma variável chamada size do tipo size_t. O que é o size_t? Bem, esse é um tipo que está definido nas bibliotecas do sistema, né, que estão na linguagem, no compilador do sistema, e que, em geral, ele é um tipo de variável que cabe a maior quantidade de elementos, no caso, vamos pensar em bytes, que o seu sistema consegue armazenar. Então, a princípio, numa máquina Linux 64 bits, no MD64, o size_t ele vai ser alguma coisa do tipo unsigned int. Unsigned long. Que o long, nesse caso, tem 2 elevado a 64 menos 1 bytes, né? Então, a gente tem ali o unsigned long. Bem legal. Então, a gente já sabe o que ele acontece. Então, o que você faz? Quando você chama a função malloc, você fala assim, sistema operacional, eu preciso de X bytes de alocação no meu sistema, para o meu programa, melhor dizendo. Então, você vai lá, a gente vai falar o seguinte, e ele retorna, e o valor de retorno é um ponteiro, já do tipo void, que representa o endereço de memória em que essa região que você mandou alocar começa. Certo? Então veja só, se a gente tem aqui uma variável que é do tipo int, eu posso pegar e fazer assim, a é igual a malloc. Quantos bytes eu preciso para alocar um int? Bem, o int a gente viu já que ele tem 4 bytes, então quer dizer que eu preciso colocar aqui 4 bytes. Então quando eu coloco isso aqui, a variável a, ela vai apontar para o endereço de memória que está lá na heap. Então a gente vai ter lá a nossa heap bonitona, heap, ela está lá toda bonitona e ela vai armazenar em algum lugar lá a nossa variável, os nossos 4 bytes de memória que a nossa variável a vai apontar, né? Legal, professor, então funciona, beleza. Mas e como é que eu faço para alocar mais memória? Por exemplo, eu quero alocar, ao invés de alocar um inteiro só, eu quero alocar 2 inteiros. Bem, se eu quero alocar 2 inteiros, você pode ter uma outra variável int *b e fazer uma alloc de 1 byte, mas o que você pode fazer é transformar isso aqui num vetor. Como é que eu transformo num vetor? Eu mando ele alocar agora 2 vezes o tamanho de um inteiro. 8 bytes. 8 bytes, que legal. Então quer dizer, o que ele vai fazer? Ele vai alocar 8 bytes contíguos na minha memória lá na heap. E agora eu posso acessar isso aqui como se fosse um vetor. Então o A de 0 vai acessar os primeiros 4 bytes e o A de 1 vai acessar os próximos 4 bytes. Como a gente viu na aula passada e até na anterior, sobre como que a gente manipula ponteiro e brinca assim com vetor. Então assim, funciona exatamente da mesma forma. E alguns vão perguntar, mas professor, eu preciso fazer o typecast aqui? Falar que isso aqui é um int asterisco malloc de 8, transformar esse ponteiro void que ele retorna para um int, nesse caso aqui a gente não precisa, o cast vai acontecer automaticamente. Agradeça o seu compilador que está sendo utilizado. Poxa vida, que legal, professor. Então a gente consegue acessar essa região de memória. Consigo pegar, trabalhar e posso pegar e colocar assim, ó, A de 0 é igual a 3 e o A de 1 é igual a 4. A gente pode ficar brincando e manipulando do jeito que a gente quiser. E professor, o que acontece se depois que eu fiz essa alocação de memória, eu fizer isso aqui, ó, colocar agora assim, A é igual a malloc 8 de novo. Bem, quando você fala que A é igual a malloc 8, quer dizer que ele vai lá na heap, você chamou o sistema operacional, ele vai lá na heap e vai alocar lá, mais lá 8 bytes de memória para você. Então 4 bytes em sequência. Tá, e como é que eu faço agora para acessar o endereço antigo do meu A? Pois é, você não consegue mais acessar, pelo menos na linguagem C não tem um jeito para você acessar essa região de memória. Então a gente vazou memória, a gente perdeu a referência, né? Então veja só, porque a gente tinha um ponteiro que referenciava para o início de uma região de memória e eu não estou mais referenciando ele. Puxa vida.
Então, você não está mais referenciando, não funciona mais. Você não tem como acessar, só quando o seu programa encerrar que ele vai ser liberado, aquela região de memória vai ser liberada e depois você tem que repensar como que você faz o seu código para não perder isso. Tem algumas características bem interessantes aí. Bem, a final de hoje eu vou focar nessas funções que a gente tem para alocar memória, liberar memória, e na próxima aula eu vou fazer o vídeo mais contando mais alguns detalhes específicos, que aí fica legal para vocês brincarem aí, certo? Então a gente já brincou com a nossa função malloc, ela é mais trivial, e nós temos uma outra função que geralmente a pessoa aprende logo depois que aprende malloc, que é a free. Então a função free ela é do tipo void, não é um ponteiro, ou seja, é uma função que não retorna nada, e o que ela vai receber? Ela vai receber aqui um void asterisco ptr. Ou seja, ela vai receber um ponteiro ela vai receber um ponteiro que armazena o endereço de memória que foi alocado por uma função malloc, ou seja, e tem que ser exatamente nisso, não pode passar o meio do vetor. Então, olha lá, o que você pode fazer aqui? Então, se eu tenho a minha variável a e eu quero liberar da memória, eu posso pegar aqui e colocar free a, e daí sim, essa região de memória que estava alocada aqui, ela vai ser desalocada. E quando ela é desalocada, quer dizer que eu não posso mais escrever. Então, se eu colocar agora aqui a variável a, não mudou o valor, ela continua apontando por endereço que ela estava apontando antes, certo? Então, agora se eu pegar e colocar assim, a de 0 é igual a 3, tem chance de você levar um segmentation fault, porque você vai agora estar acessando uma região de memória que não pertence ao seu programa, mas como é um problema para quem está aprendendo linguagem C, muito provavelmente você não vai levar a segmentation fault, você vai conseguir trabalhar por um tempo com isso aí, até levar o segmentation fault mais para frente, mas isso é um detalhe para outra aula, como funciona o gerenciamento de memória. Mas enfim, você não pode fazer isso aqui, então a gente pode falar aqui, não pode, certo? E o que acontece, professor? E se eu fiz um free e depois eu fiz aqui um free de novo? Então, quando você já liberou uma região de memória e você manda liberar de novo essa região de memória, o comportamento é indefinido. Sim, cada sistema operacional vai acabar implementando de uma forma diferente. Na libc, que a gente usa por padrão na maioria das distribuições Linux, quando você faz um segundo free de uma região que já foi feito o free, você vai levar um double free e você vai ser abortado, como se fosse algo parecido com segmentation fault. Certo? Então você não pode fazer double free. Então, não pode double free. Não pode, certo? Mas, professor, tá bom, beleza. Então eu sei alocar memória, eu sei liberar essa memória. Tem mais alguma coisa legal que eu preciso saber? Tem. Então acontece o seguinte, quando você chama a função malloc e manda ele alocar lá 8 bytes, 16 bytes, n bytes de memória, ele não... quando ele retorna para você o valor, um ponteiro, quando a retorna aquele ponteiro ali, não há nenhuma garantia do sistema operacional de que aquela memória esteja disponível quando você for utilizar. Pessoal, que você achava que já era complicado, ficou mais complicado ainda. Mas nós vamos desmistificar. O problema é o seguinte, o sistema operacional ele é um cara otimista, muito otimista. Então quando você pede assim, sistema operacional, eu preciso de 1 GB de memória RAM, ele fala, cara, você precisa de 1 GB? Toma aqui o endereço de memória para uma região de 1 GB. Aí você fala, que legal. Aí às vezes o programa pede e nem usa aquela região de memória. Quando ele não usa, não usou, paciência, você alocou, fingiu que estava funcionando. Agora, quando o cara começa a usar a região de memória, aí que o sistema operacional olha, de fato, se realmente existe espaço suficiente para você trabalhar. E se você não tiver espaço suficiente para trabalhar, segmentation fault. Tem como mudar o comportamento? Tem como mudar o comportamento. A gente pode conversar com o kernel e falar, kernel, você não pode ser mais otimista, você tem que ser pessimista e me dar exatamente o que eu tenho na hora que eu peço, tá bom? Então a gente consegue trabalhar com isso. E quando o malloc não tem memórias, quando o sistema não tem memória suficiente para alocar, o que o malloc retorna? Aí a função malloc, quando não tem memória, então vamos lá. Quando não tem memória, malloc retorna null. Caraca, o que é null? Bem, null é um ponteiro, seria um ponteiro para o nulo.
que em geral, na linguagem C, a gente substitui pelo valor zero, né? Então, zero tem uma conotação bem engraçada, mas no caso aqui, quando você fala aqui que um ponteiro vale null, quer dizer que ele não aponta para lugar nenhum. Então, se você fizer um malloc, então a gente pode pegar aqui e fazer assim, ó, int asterisco a é igual a malloc de 300. Se o malloc, se o sistema processual não tiver memória suficiente para te alocar 300 bytes, ele vai retornar null. Então você tem que verificar assim, ó, if a igual a null, aí você chama lá a sua função preferida, tela azul. Então você chama lá um tela azul, pá, trava o seu sistema, né? Vamos lá, você tem que definir o seu programa, durante a execução ele tem que saber como contornar esse problema. Ou ele termina, dá um aviso na tela, olha, sem memória suficiente, estou indo embora, ou ele tenta trabalhar com alguma outra coisa, com alguma outra estratégia que você tem. Existem estratégias diversas para você brincar aí com quando falta memória, né? Então tinha até a história de um joguinho que o que ele fazia, faltou memória, ele procurava assim, tem gravador CD? Gravador CD tem lá um buffer de 50 megabytes. Daí ele ia lá e começava a usar aquele buffer de 50 megabytes do gravador CD como complemento da memória RAM. Acabou que lá, vê se tem um outro drive de CD que tem 8 megabytes de memória, começa a usar aquele outro megabyte. E você vai puxando memória adoidado assim, né? Em geral, você tem que saber controlar com isso e às vezes nem sempre o sistema que você está utilizando lhe permite usar essas estratégias. Mas enfim, você tem um mecanismo aqui que sabe controlar e dizer para você quando não tem memória. Ótimo, então beleza, então a gente não tem memória. Bem, então pessoal, qual outra função que nós temos além da malloc para resolver a alocação de memória? Nós temos uma outra função que se chama calloc, calloc. E ela também, da mesma forma que a função malloc, ela também é um void asterisco. Então o que acontece? Você vai alocar uma região de memória, que a gente vai ver como que a gente aloca, e ela vai retornar um ponteiro que representa o início da região de memória que você mandou alocar. Poxa, igualzinho o malloc. Mas com uma diferença. Toda a memória, todos os bytes que eu aloquei com a calloc, eles são já inicializados e marcados lá como zero. São inicializados com o valor zero. Então todos os bytes são marcados como zero. No malloc, isso não acontece. Quando você tem um malloc, quando você faz um malloc para uma região de memória, ele não inicializa. E quando você for acessar, conforme você for acessando, você tem grande chance de pegar lixo de memória. Exatamente, tem como pegar lixo de memória. Ou seja, que são restos de memória que foram utilizados por programas anteriores. Isso tem até uma coisa interessante que aconteceu alguns anos atrás, dentro da distribuição Debian, que quando eles iam compilar o OpenSSH, o empacotador do Debian percebeu o seguinte, que ele levava um warning. Por que ele levava um warning? Porque ele fazia um malloc, o OpenSSH fazia um malloc de uma região de memória e acessava aquela região de memória sem inicializá-la com zero. E daqui que o rapaz lá fez do Debian, ele foi lá e zerou aquela região de pacotes. Ele zerou todos aqueles bytes e eliminou o warning que o compilador estava gerando. Só que o problema é que aquela operação, ela dependia de pegar lixo de memória que estava na nossa memória RAM para utilizar como números aleatórios para auxiliar na geração de chaves criptográficas. E o problema é que quando ele zerou, você já sabia como é que você inicializava a sua geração de números aleatórios. Então você conseguia prever qual que era, como você poderia atacar a chave que foi gerada naquele momento. Foi um pesadelo. A gente pode até gastar algumas aulas mais depois específicas sobre esse tipo de assunto. Então voltando aqui ao calloc, ele já zera para você e não te dá warning. Só que para ele zerar, ele vai ter que receber alguns parâmetros diferentes. Então, o que ele recebe? O primeiro é um size_t nmemb e o outro é o size_t size. Então, o que acontece? O size é bytes, certo? Só que o nmemb é quantos elementos do tamanho size que está aqui você vai querer receber. Então, veja só. Se eu quero ter 4 inteiros, então eu tenho que falar que eu quero 4 inteiros, 4 elementos de 4 bytes de tamanho. Se eu quero 4 longs, 4 de 8 bytes, né? Então é isso que acontece. Então ele precisa saber qual que é o tamanho de cada elemento que você está alocando, já que ele não sabe, ele só quer alocar bytes. Então você tem que falar qual que é o tamanho de cada coisa e qual é o tamanho de cada elemento. Então quantos elementos eu quero e qual o tamanho de cada um deles.
né? Esse aí é o carinha que zera para você, ele aloca para você, inicializa todo mundo com 0 e tá tranquilo. Quando não tem memória, a mesma coisa, ela retorna null, né? Então assim, sempre que você vai chamar essas funções que alocam memória, você tem que tomar cuidado em verificar se ela retornou corretamente. Uma outra função que é importante é a void realloc. Void realloc. O que é a realloc? Então veja só, ela é a mesma coisa que a calloc e a free, ela dá um void asterisco, ou seja, ela vai retornar um ponteiro por início de uma região de memória, só que a diferença é que ela vai receber de cara um void asterisco PTR, que representa o início de uma região de memória que já foi alocada pelo malloc, e ela recebe também um size t, que é o novo tamanho de memória que eu vou ter alocado. Então, por exemplo, aqui, se eu fiz esse malloc de 300 bytes, agora eu falei, puxa, mas eu precisava que ele fosse de 600 bytes agora. Então você pode chegar lá e falar o seguinte, ó, A é igual a malloc de A com 600 bytes. Então o que aconteceu agora? Eu tinha um espaço de 300 bytes e ele cresceu para 600 bytes. Então a gente pode pensar aqui que a gente alocou os nossos 300 bytes e aí agora fala o seguinte, olha, eu preciso crescer para ter 600 bytes. Então quando ele vai crescer 600 bytes, ele vê o que tem ao lado e vê se cabe mais 300 bytes e vai colocar aqui mais 300 bytes. E daí o que é legal, que a função malloc ela retorna um ponteiro para onde começa a região de memória, a região de memória nova, né? Ou seja, nesse caso que eu desenhei aqui de exemplo, ela vai começar no mesmo lugar. Por quê? Porque o A só conseguiu crescer de tamanho. Mas a região antiga não foi modificada e a região nova também não é inicializada. Ah, legal. E por que então eu preciso fazer essa atribuição aqui? Ou preciso tomar cuidado? Porque acontece duas coisas. E aqui tem um problema que a gente não está contornando ainda, você tem que pensar. Que é o seguinte. Se eu faço um malloc, eu estou aumentando, dobrando esse tamanho de 300 para 600 bytes, se não tiver espaço suficiente na minha máquina para aumentar esse espaço que eu tinha, quer dizer que o malloc... caramba, eu coloquei malloc aqui, é realloc. Né? Quer dizer que o realloc não vai ter como... ele não tem como crescer. Então o que ele vai fazer? Ele vai retornar null para você, porque ele não tem como crescer. Só que quando ele retorna null, ele não modifica o ponteiro inicial. Ou seja, o antigo valor de A vai continuar valendo. Só que aqui eu atribuí para A e vai ficar null. Então eu vou perder referente ponteiro, mas a ideia é o seguinte. Na maior parte dos casos, se você não tem memória suficiente, tela azul, fecha o programa, morre e recomeça em um momento que tiver memória, né? Eventualmente a gente vai trabalhar com como gerenciar melhor essa memória aí, mas agora acho que não vale a pena, né? Então é isso que acontece quando a gente faz o realloc. Mas professor, e pode mudar, além do realloc retornar null, pode acontecer outra coisa? Pode acontecer outra coisa. Imagine o seguinte, imagine que você tem aqui esses 300 bytes do seu programa, só que aqui a gente já tem um monte de memória ocupada que são de outros programas. Ou seja, não tem como ele aumentar o tamanho desse vetor de 300 bytes para um vetor de 600, porque não tem espaço suficiente ali. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma região que tenha 600 bytes. Então ele achou, eu achei lá em cima a região de 600 bytes. Então ele vai alocar lá os 600 bytes. Ele vai copiar aqueles 300 bytes iniciais para esse novo conjunto aqui. Então ele vai copiou, e ele vai te dar um novo endereço de memória, que é onde começa esse seu vetor. Então quer dizer que meu vetor mudou de posição. Ele começava numa região, agora ele vai para outra. Então você tem que tomar bastante cuidado. Então quer dizer que todos os ponteiros, todas as referências antigas que estavam armazenadas em algum lugar de posições específicas desse vetor serão perdidas. Então isso seria um caos. Então você tem que tomar cuidado quando você faz aí um realloc, certo? O que é uma função bem interessante, então você pode brincar. E professor, ao invés de eu aumentar, eu posso usar o realloc para diminuir? Você pode usar o malloc para diminuir. Então, ao invés de eu chamar o malloc aqui para 600, eu tinha 300. Ao invés de eu falar 600, eu posso falar assim, agora eu quero que ele tenha 200. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tirar os últimos 100 bytes desse seu conjunto de elementos.
e eles serão perdidos eventualmente. Então você não vai poder mais acessar e não tem mais como garantir que eles estão lá. Mas agora você tem um espaço menor, o que é legal se você tiver uma maneira de... você percebeu que alocou muita memória e fala, agora eu posso reduzir um pouco que eu não vou precisar de mais memória. Então você pode brincar com esse carinha aí, né? Então essas são as quatro principais funções, né, de alocação de memória. Tem mais uma que é muito legal, que chama Realloc Array. Então você consegue trabalhar com o próprio array, ela dá uma informação adicional de erro, mas nesse caso agora aqui ela não importa, a gente pode até falar sobre ela no futuro. Então se você quer saber sobre essa aula do futuro, comenta aí, Realloc Array, né? Então vamos lá. E que mais, professor? A gente já sabe fazer tudo, eu sei alocar memória, sei liberar memória, eu sou o rei da memória. Poxa, eu acho que você já é quase o rei da memória. Mas tem algumas coisas que eu queria anotar aqui, que eu vou deixar para a próxima aula, que essa aqui já está muito comprida, certo? Já passamos dos 20 minutos, vamos ver se eu consigo diminuir esse tamanho aí. Mas aí fica para a próxima aula, pessoal, a gente vai continuar trabalhando com alocação de memória. Aqui foi só uma palhinha, o início da chamada de funções. Recomendo que você abra lá o manual das funções, então abra lá o seu terminal, digita malloc, certo? E você vai aprender mais sobre a função malloc, não só sobre a função malloc, lá vai ter a freealloc, realloc e realloc array, então você vai poder brincar bastante, ler esse manual. Recomendo que leia o manual, pessoal. Eu sempre falo nas aulas que o manual é o seu melhor amigo e ele realmente é o seu melhor amigo. Então fique sempre com o terminal após, chame o malloc, tire suas dúvidas com o malloc, ele é um cara que vai te ajudar. Então pessoal, se você gostou desse conteúdo, deixe seu joinha, inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer o pessoal aprender a linguagem C na sua essência, ou revisar a linguagem C na sua essência, é uma linguagem que a gente não pode perder e ela é bastante importante. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima aula ou no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.